Seja bem-vindo ao canal Disco Livre Fé e no sintetizador de hoje estarei trazendo um resumo do artigo 3 Maneiras de Escrever para Crianças, de C.S. Lewis. Artigo este que está presente no livro As Crônicas de Nárnia, na edição Martins Fontes, volume único. Lewis diz que existem duas maneiras que são boas e uma que é má. A maneira má é escrever algo que a criança quer, escrever simplesmente para agradar a criança. Escrever naquela famosa fórmula, dar ao público o que ele quer. Neste caso, o público infantil. A outra maneira, que é boa, até se assemelha um pouco à primeira, mas é diferente. Busca-se também dar à criança o que ela quer. Só que neste caso, ele está lidando com uma pessoa concreta, uma criança específica que, evidentemente, é diferente de todas as outras. Seria escrever sem coisas calculadas para agradá-las. Que não passe essa impressão para a criança, que esteja certo disso, se eu fizesse, não a enganaria. Mas de uma forma, vamos dizer, natural. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo, e convido-lhe a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A outra maneira boa seria escrever para crianças para expressar algo que você quer dizer. Do mesmo modo que um compositor pode criar uma marcha fúnebre, não em vista de um funeral público, mas porque certas ideias musicais que lhe ocorreram se encaixam melhor nessa forma. Não é escrever para as crianças pelos olhos de um adulto, mas na realidade da infância, tal como todos nós a vivemos. Lewis continua dizendo que uma história para crianças, quando é boa, agrada até os adultos, e que uma história que só agrada às crianças é uma história ruim. E Lewis lamenta as pessoas, os críticos literários principalmente, que acham que os adultos como ele, que gostam de histórias ditas infantis, com animais falantes e todo tipo de fantasia, de conto de fadas, são pessoas retardadas e infantis. Segundo Lewis, os críticos para quem a palavra adulto é um termo de aplauso e não um simples adjetivo descritivo, não são nem podem ser adultos. Lewis diz que a visão moderna tem uma falsa concepção de crescimento. Ele explica que o crescimento é cumulativo. Você não precisa perder as coisas antigas da infância para adquirir outras de adulto. Lewis diz que quando se tornou homem, deixou para trás as coisas de menino, inclusive o medo de ser infantil e o desejo de ser muito adulto. Continua elucidando o assunto, falando que, enquanto adulto, gostava de vinho, coisa que não gostava quando criança. Mas, mesmo quando adulto, não deixou de gostar de limonada. Para Lewis, isso é crescimento ou desenvolvimento. Quando criança, tinha um prazer, a limonada no caso, e quando adulto, tinha dois. Se ele tivesse que perder o gosto pela limonada para adquirir o gosto pelo vinho, isso não seria crescimento, mas simples mudança. Nesta ilustração, ele quis dizer que quando criança gostava de contos de fadas, de fantasia, e quando adulto continuou a gostar disso, mas também de outras coisas, de literatura mais robusta. Lewis relembra que os contos de fadas em quase todas as épocas e lugares não eram feitos especialmente para crianças. Lewis comenta que, de acordo com seu amigo Tolkien, o conto de fadas é interessante porque não se trata de um comentário sobre a vida, mas é onde o autor assume a função de subcriador, construindo um universo totalmente próprio. Outro fator dos contos de fadas que Lewis aponta é que eles são mais honestos e realistas com as crianças do que as histórias ditas realistas. Muitos criticam os contos de fada alegando que eles enganam as crianças quanto à realidade. Mas Lewis retruca dizendo que as fantasias nunca lhe enganaram quanto à realidade. Ele nunca achou que as histórias fantásticas fossem iguais ao mundo real.
Porém, as histórias de escola ou sobre a escola, por exemplo, lhe enganavam, pois ele imaginava que as escolas fossem iguais às histórias de escola. Todas as histórias em que as crianças passam por aventuras e sucessos que são possíveis no sentido de que não rompem com as leis da natureza, mas que quase infinitamente improváveis, tendem muito mais que os contos de fadas a criar falsas expectativas. Lewis faz uma comparação entre o conto de fadas e a história escolar. Nesta última, tem-se o prazer imaginário de se tornar um objeto de admiração. Trata-se sempre de lisonjear o ego, pois o menino, por exemplo, passa a querer ser o herói da sexta série, ou, por exemplo, a menina passa a querer ser aquela que descobrirá a trama de um espião. Sem contar que, na realidade, muito provavelmente não conseguirá ser assim, e ficará decepcionado, decepcionada, se achará um fracassado ou fracassada. Já no conto de fadas, a criança não deseja exatamente viver aquelas aventuras. Por acaso uma criança gostaria de enfrentar dragões e todos outros perigos desse tipo? Claro que não. Mas o conto de fadas desperta na criança um anseio por algo que ela não sabe o que é. Enriquece a vida dela, comovendo e perturbando-a com a sensação de algo que não está a seu alcance, acrescentando-lhe uma nova dimensão de profundidade. Diferente das histórias escolares, a criança não precisa viver a mesma experiência que leu para se sentir feliz, mas se sentirá feliz no próprio ato de desejar. Lewis encerra dizendo que, ao escrever para crianças, não se deve perguntar do que as crianças gostam, ou mais especificamente, do que as crianças modernas gostam, e nem nos perguntarmos do que as crianças modernas precisam, pois fazer essa pergunta seria assumir uma atitude de excessiva superioridade. O melhor seria perguntar qual é a moral de que eu preciso, pois, segundo Lewis, o que não nos preocupa profundamente não interessará profundamente aos leitores. O melhor, porém, é não fazer pergunta nenhuma. O autor deve deixar que as imagens lhe contem qual é a moral delas, pois sua moral intrínseca nasce naturalmente das raízes espirituais que ele conseguiu lançar no decurso de sua vida. Por outro lado, se elas não mostrarem moral nenhuma, o autor não pode querer inventá-la. A moral inventada será um lugar comum, ou mesmo uma falsidade colhida a esmo da superfície de sua consciência. Bem, por aqui encerro definitivamente a síntese do livro As Crônicas de Nárnia, volume único, edição Martins Fontes. Que a paz esteja com você e até o próximo sintetizador.